Eu não sei se já estamos com o José Não, ainda Martinho. não. Ainda não, eu vou ligar, faço já a comunicação, porque ele estava aqui em pulgas, não parava de me telefonar. Ó José, calma aí. Sim. Sabendo que também temos vários problemas aqui, como é que a Suíça está a fazer face ao coronavírus, se está a ir devagarinho demais a tomar as medidas progressivamente, as pessoas estão a respeitar e vamos mantendo. Perguntas que todos os dias se vê nos jornais, portanto, não estamos aqui a apresentar absolutamente novidade nenhuma, nem aqui a querer levantar as expectativas. Não há uma baixa de valores no que diz respeito ao nosso cantão, nem ao cantão de Lausanne, cantão de Vaud, cantão aqui vizinho. Eu vou tirar aqui o quadro da cara do José, porque senão vejo o José comigo em cima dos óculos. Ele connosco, não é? Ainda não está, pera, ainda não está. Oh, já está connosco, Priscila? Cucu. Olá, boa tarde. Olá, José. Priscila, Diz. eu não estou, eu deixei de É ouvir a normal porque eu, quando Priscila. estou a fazer técnica, eu corto o Ah, micro, que é para não ouvirem o teclado. Agora sim temos o José Martinho connosco em Ah, Lausanne. olá, José Martinho. E então, mais uma vez, querida, obrigada por teres aceito este nosso convite, por estares aqui à conversa connosco. Mais uma vez, também um português atento, um cidadão atento, sendo tu também deputado do município de Lausanne, pelo PDC, não é assim? certo. Dizíamos, dizia eu há instantes, os números na Suíça não são aqueles números assim de dizer assim, estamos feitos, o que é que vai ser de nós, mas são números que continuam a subir, sobretudo aqui nos nossos dois cantões vizinhos. O que é que, face às medidas que foram também tomadas a nível da Confederação, há medidas que o cantão de Vaud tomou especificamente para esse cantão, como falou ontem o Flávio Borda d'Água, ou mantiveram tal e qual? Olha, deixa-me dizer-te que no aspecto de serem os nossos dois cantões, a par com o Ticino, os três mais afetados, isso pode explicar-se com certeza porque são os cantões fronteiriços e que com certeza houve focos de infecção que vieram do exterior. Sim, vou-te dizer, já que vamos fazer o ponto da situação, tu já o fizeste, para o cantão de Genebra, vou dizer-te para o cantão de Vaud, isto eram dados desta manhã, 4.424 casos de infectados confirmados, há 251 hospitalizações entre hospitais, clínicas e clínicas privadas, 83 nos cuidados intensivos e, de facto, 204 mortos a lamentar. Portanto, é um cantão que está, de facto, afetado por esta crise sanitária, mas a nível nacional, como falávamos das medidas do Conselho Federal, creio que as medidas que eles impuseram estão a verificar-se positivas no aspecto de que, como também frisaste, não é aquele número exorbitante que muitos países registram e eles estão de facto a tentar com as medidas restritivas, não tão restritivas como noutros países, aplanar a curva de infectados e era numa primeira fase aquilo que eles queriam, justamente para os hospitais e as clínicas não ficarem submergidas por muitos casos ao mesmo tempo. Quanto às medidas, as medidas no cantão de Vaud mantêm-se, aliás, o cantão de Vaud tomou medidas antes mesmo da Confederação as tomar. A Confederação tomou medidas restritivas até ao dia 19 de abril e depois, recentemente, prolongou-as até ao dia 26. Antes disso, já o cantão de Vaud tinha tomado medidas restritivas até ao dia 30 de abril.
e até ao dia 30 de abril não mexe nada. Não mexe nada. Aliás, temos a prova disso. A cidade de Lausanne queria já um pouco relançar a economia. Antes de eu entrar em direto, tu falavas, nomeadamente nos feirantes portugueses e os outros que existem em Lausanne e no cantão de Vaud. Mas a cidade de Lausanne queria um bocado relançar a economia, abrindo os mercados públicos, mediante certas medidas de higiene, claro, a partir do dia 15, e no dia seguinte, ao comunicado da Vila de Lausanne, da cidade de Lausanne, o cantão puxou-lhe as orelhas e diz que não há mercados para ninguém em todo o território do cantão de Vaud, pelo menos até ao dia 30 de abril. E essas pessoas vão ser indemnizadas? Vai haver uma verba para as perdas? Como é que elas vão essas pessoas, a nível pessoal mesmo, constituíram uma plataforma a partir da qual vendem produtos online e fazem as entregas ao domicílio. E para minorar também um pouco essas perdas que esses comerciantes podiam ter, mesmo a cidade de Lausanne, o inventário com essas lojas e com esses vendedores de frutas e legumes que normalmente estavam nos mercados públicos, estavam na via pública, estabelecer um inventário que está a ser atualizado dia após dia e que ao qual os cidadãos têm acesso para justamente fazerem essas compras online e com serviço de entregas ao domicílio. Tens conhecimento de alguma situação, de algum português que esteja infectado, que esteja em casa, que esteja recuperado? Continuamos a não ter números de portugueses, portanto, relativamente à nossa comunidade. Como é óbvio, estatisticamente não vamos perguntar agora por a categoria de país, portanto, são infectados. Ainda ontem passou aqui em telejornal suíço um português, o Sr. Cardoso, que eu envio as minhas saudações para a família, porque eu até conheço e não sabia, estás a ver? E é um senhor da nossa comunidade aqui de Genebra e que saiu dos cuidados intensivos e recuperou, e eu estou convicta que ele vai recuperar e rapidamente. E gostava de enviar aqui também uma saudação especial para eles, se estão a ver, porque às vezes no hospital também se tem internet, não é? E temos acesso, que não estão sozinhos e que nós estamos aqui também a passar um bocadinho de tempo, passar um bocadinho também de informação para que sintam que os serviços continuam a trabalhar de uma forma diferente, mas que continuam também ainda a pensar em nós e precisamente nas comunidades estrangeiras, não é? Claro. Portanto, como disseste muito bem, no cantão de Vaud também não há estatísticas oficiais, números oficiais no que toca infectados portugueses, nem de outro país. Isso toca à esfera privada e pronto, sabemos que os suíços são muito restritos quanto a isso. Enfim, pelos números que possuímos de infectados e pela comunidade portuguesa que existe no cantão de Vaud, eu presumo que haja se calhar até muitos casos de portugueses infectados. Eles próprios também não querem expor. Eu tenho visto passar muitos. Agora, para já gostaria de felicitar até aquelas pessoas que tu tens tido nas tuas emissões e que dão a cara quando estão ainda infectadas. Tenho visto passar muitas, dizia, mas num período pós-infecção. Ou seja, quando já estão recuperadas, porque de facto as pessoas não se querem expor muito também naquele período em que estão mesmo doentes. Nós temos tido alguns testemunhos, aliás, de pessoas de perto. Eu acho que
quase todos nós temos alguém de perto, bem conhecido. Nós temos aqui na nossa cidade, no Petit Lancy, em Genebra, a esposa do presidente da Câmara, que esteve infectada, entubada, nos cuidados intensivos, e quando saiu, o testemunho dela nas redes sociais, ela não tinha mais que dizer para agradecer, porque realmente ela diz: eu senti-me morrer por várias vezes, vocês não têm noção do sofrimento que é horrível. Horrível, é uma sensação inexplicável, é qualquer coisa mesmo de terrível de se viver. Portanto, quem está bem, pá, vamos nos proteger, vamos ficando por casa, não é? Porque realmente quando se tem estes testemunhos depois do retorno, o que é que aconteceu, e o sofrimento que as pessoas passaram, tanto as pessoas que se queixam das dores nas costas, como as que se queixam das vias respiratórias, são momentos horríveis. É o testemunho que nós temos. Certo, algumas suportam melhor, outras pior, e até por causa disso, creio que também é uma das razões pelas quais as pessoas não se querem expor, porque estão realmente a sofrer. Já agora, porque falaste e porque disseste muito bem, fiquem em casa, tenho aqui para mim que depois, infelizmente, depois deste fim de semana de Páscoa terminar, e apesar de todas as medidas restritivas que são impostas pelos governos, os casos vão disparar mais uma vez. É verdade, José Martinho. Olá, obrigado por estares connosco. Ainda hoje eu estava a passear o cão no parque e passaram os bombeiros, que agora foram chamados para fazer um pouco de prevenção e ir ao encontro da população que está na rua, e pronto, e tivemos ali um pouco a falar, e até eles diziam que ainda não tínhamos chegado ao pico e que provavelmente o pico seria logo a seguir à Páscoa. Aquilo que me estranha muito, porque estive a falar hoje com uma amiga ao telefone e que me dizia que nunca teve tanto tempo fora de casa. Fiquei completamente parva quando ela me disse aquilo, porque me dizia: eu faço piqueniques, saio com o meu marido, vamos fazer piqueniques, vamos andar de bicicleta, no outro dia apanhámos o comboio e fomos até à montanha. Eu fiquei parva, disse-lhe: mas o Conselho Federal não para de dizer, toda a gente não para de dizer que temos que ficar em casa. E ela a teimar que não. A gente não se pode regrupar a mais de 5, temos que guardar as medidas, mas entretanto podemos sair, não estamos em França. Portanto, bom, o que é que diz isso? Literalmente ela tem razão. Ninguém nos obriga a ficar em casa, e é se calhar por aí que falha um bocado, e muita gente esperava que o Conselho Federal fosse mais estrito nessa área. Literalmente ela tem razão, porque ninguém a faz ficar em casa. Aliás, eu hoje li uma notícia e foi por aí que eu disse, ou através dessa notícia, que eu disse que se calhar o número de casos ia aumentar. Sabes que nesta época de Páscoa todos os francófonos, digamos, têm a mania de ir para o Tessin, à procura do sol, mesmo se ele aqui está também presente entre nós, mas eles vão mais para sul. E se é verdade que hoje no Gotthard o número de veículos que diminuiu drasticamente relativamente aos outros anos, a polícia que estava a fazer controles e tudo não conseguiu dissuadir um só condutor a fazer meia volta. E eles diziam-lhe, era assim, estavam jornalistas a acompanhar as operações policiais e tudo, e eles diziam: sim, nós sabemos, o Conselho Federal diz para nós ficarmos em casa, aconselha-nos a que fiquemos em casa, mas não nos obriga a ficar em casa. Portanto, somos nós que decidimos o que é melhor para nós, e pronto, e vamos por aí abaixo. Pois é verdade. E olha, já agora... Depois acontece como nos outros países, não é? Onde essa tolerância não foi levada a sério, e temos o primeiro-ministro nos cuidados intensivos que não está livre de situação de perigo, precisamente por ter vacilado, não é? José Martinho, o uso de máscaras permanente, sim ou não, vai ser uma medida em breve tomada. As sanções nós sabemos que elas vão estar a chegar, elas estão aí à porta, acho que até é uma questão desnecessária, mas o uso permanente de máscaras, sim. E como é que se vai fornecer máscaras à população toda? Olha, eu não tenho uma opinião formada acerca disso, porque todos os dias
se ouvem coisas díspares. Algumas pessoas dizem que o uso de máscara, sim, para toda a gente, e outras dizem, ainda hoje ouvi, uso de máscara não necessário para toda a gente. Se por acaso o uso de máscara for benéfico para toda a gente, eles vão adotar essa medida, porque se de facto ela for necessária e benéfica para toda a gente, eles até agora diziam não, porque se calhar não as tinham em número suficiente para fornecer à população toda. De que modo é que eles as vão fornecer? Não tenho ideia nenhuma. Aliás, nas farmácias, como vocês sabem, não há. Eu fico extremamente admirado num país como a Suíça, em que se passa aqui na cidade de Lausanne, tem 1001 farmácias, passo em todas, não tem um frasco de gel hidroalcoólico, não tem máscaras, não tem termómetros. Mas isto desde há 3 semanas, um mês. Ora, isto é inconcebível, porque as farmácias deviam ser aprovisionadas nesse tipo de produtos que neste momento são fundamentais para que nós mantenhamos a nossa higiene relativamente à praga. É verdade. Obrigada. Olha, eu agora ia fazer uma pergunta, porque mesmo assim estamos a chegar perto do 19 de Abril, que era a primeira data do fim do confinamento e, bom, mesmo se já foi prolongado até dia 26, mas uma pergunta que me tenho feito e que também já me fizeram é: como é que a gente vê o mundo depois disto? Então eu faço-te a pergunta a ti: como é que tu vês, como é que tu imaginas o mundo depois disto? Porque ainda ontem o Flávio dizia que a gente pensa que não pode parar a economia, mas afinal de contas podemos parar a economia. Portanto, como é que a gente vê o mundo depois disto? Como é que tu imaginas as coisas depois disto? Olha, eu imagino um mundo mais justo e mais solidário, mas não tenho grandes ilusões quanto a isso. Nós falamos agora de justiça social e de solidariedade porque estamos no meio da crise, mas depois, e tudo o vento levou, como o título do filme. A prova é de que ainda agora, mesmo em plena crise, a União Europeia não se entende quanto a financiar os países mais pobres. Mas creio que também vi passar hoje nos jornais que nos dirigimos para uma cimeira mundial pós-Covid e espero que essa cimeira mundial possa levar-nos justamente a qualquer coisa, como são as cimeiras climáticas e outras, naquele sentido em que verdadeiramente os países mais pobres sejam ajudados pelos mais ricos. Isso é que é a noção de solidariedade. Por exemplo, na União Europeia, para mim, neste momento é mais desunião europeia do que outra coisa, e eu sou um europeísta convicto, mas há que mudar muita coisa e pronto, não está a funcionar, não está a funcionar como se esperava, não é? E esperemos que sim. Olha, já agora... José Martinho, também... Diz, Cristina, vai, força. Relativamente ao governo e relativamente a Portugal, tu estás de acordo com as propostas e afirmações do Rui Rio quanto durante este confinamento um governo de emergência unido e não um parlamento dividido por partidos? O Rui Rio evocou um governo de salvação nacional numa das entrevistas que deu ultimamente à RTP. Não estou muito de acordo com um governo de salvação nacional. Em contrapartida, estou de acordo com a posição do PSD e do próprio Presidente. Aliás, ele tem sido largamente felicitado também pelos nossos vizinhos espanhóis, no sentido de que, aliás, tem sido mais felicitado pelos espanhóis e pelas pessoas exteriores ao seu partido que no interior do seu próprio partido, porque dizem que ele está a fazer o favor ao Costa e tudo. Ora, o Rui Rio disse muito bem: eu não estou a fazer o jeito
ao Costa, nem estou a colaborar com o Costa, nem estou a colaborar com o Partido Socialista. Eu estou a colaborar com Portugal. E neste momento creio que sim, creio que os partidos devem pôr as ideologias de parte. Vocês sabem qual é a minha cor e eu não escondo, eu sou o PSD e vou-vos dizer uma coisa, ao contrário do que foi a gestão de crise quando os incêndios de 2017, onde eu fui um dos críticos da atuação do governo, creio que neste momento a atuação do governo português está a ser adequada e tem que ter a colaboração de todos os parceiros parlamentares. É verdade. E já agora, pronto, faço uma pergunta, porque tivemos, portanto, essa união em França também foi muito remarcada, mas acho que já não está muito segura. A União Europeia também se está a desencadear um bocado. Na Suíça, depois de termos ficado, não sei, uma semana ou 2 semanas unidos, já estamos de novo a ver cada cor partidária a puxar para o seu lado. Para onde é que nós vamos com isto tudo? Quer dizer, nem em tempo de crise os nossos partidos políticos conseguem estar juntos. Bem, eles fazem o papel deles e depois em situação de crise como é esta, neste momento em que só se fala do Covid-19, é claro que eles têm que aparecer. E pronto, de vez em quando lá fazem um papel de posição que entregam à imprensa e pronto, para aparecer nos jornais, porque senão também não tinha piada. Ó José Martinho, é a Covid-19. É uma moça, desculpa. É uma gaja, percebes? Por isso é que ela é poderosa. José Martinho, como é que vai ser a tua Páscoa? Olha, a minha Páscoa vai ser aqui em casa. Vais fazer pão de ló? Descobriste que sabes fazer pão de ló? Não vou fazer pão de ló. Vais esconder os ovos para tu próprio encontrares? Não. Não, vou ver uns filmes, vou adiantar trabalho que tenho atrasado. Não é porque não tenha tempo, mas isto é assim, de vez em quando, quanto mais tempo se tem... menos se faz, não é? Mesmo. E quanto ao pão de ló, eu ia falar no fim e ia agradecer, porque isto é uma plataforma global e chega a toda a gente e tudo, e eu ia agradecer porque vocês sabem que eu sou de Mirandela e gostava de agradecer a uma cara conterrânea minha de Mirandela, a Clara Ferreira, que através do seu filho que fez de estafeta de casa dela até à minha, ontem me deixou na caixa do correio. Eu não acredito. Olha, não acredito. Olha-me só para isto. Espetáculo. Um pão de ló. Que lindo. Não, é um folar. É um folar. Exato. É um folar de Mirandela. Um folar transmontano. Exato. Olha que lindo. Lindo. Eu partilhava com vocês de bom grado, mas devido às circunstâncias, olha, vai ter que ficar para a semana eu vou tirar as medidas aqui no ecrã, José Martinho, põe-te lá em posição, que eu vou tirar a medida, porque depois de teres comido um folar inteiro de Mirandela, para a semana quero ver se vais estar com a mesma medida. Está feito. Eu já medi. Pronto. Eu já não sou filho de todo, né? Mas mas a gente está atenta, não é? Claro. Eu ainda pedi à minha mãe faz todos os anos folares e eu peço-lhe sempre ela fazer o folar na Bimbi, porque faz-me sem glúten e sem lactose, pronto, porque tem aquelas especialidades, né? E ontem disse, então, e este ano não há folar? E ela, não, este ano não me apetece fazer. Fiquei naquela, o quê? O meu folar? Não tenho direito a folar. Então, mas a Bimbi ela faz. Mas eu não tenho a Bimbi aqui comigo, filha. Olha, mas acredita que eu tirei a medida no ecrã do teu rosto. Portanto, eu para a semana, depois do folar estar comido, julgas que é brincar? Não se brinca. José Martinho, um grande abraço. Olha, eu, se vocês me permitem, queria só deixar 2 notas e falar de 2 associações agora no fim. Força. A primeira, e que tem tido um papel muito meritório no âmbito desta crise sanitária que atravessamos. A primeira é a AILD, que é a Associação Internacional dos Lusodescendentes, que
tem feito um trabalho extraordinário no desaconselhamento dos nossos imigrantes a partirem para Portugal, de férias no Natal, na Páscoa, enquanto esta situação se mantiver, mas também tem tido um papel relevante na procura de soluções para aqueles que eram verdadeiramente precários no estrangeiro, vivendo no estrangeiro, tinham uma situação precária e tiveram efetivamente que regressar à sua casa. A sua casa, Portugal, claro. Portugal, com certeza. Eram aqueles tais casos que nós falávamos, não é? Que tinham aqueles contratos precários e que viviam nas instalações dos patrões e que se viram na obrigação de ir para o país. Desculpa interromper. Claro. Pronto, ele tem tido um papel fundamental nesse sentido. Eu até depois de terminar o meu direto posso meter nos comentários os links que dirigem as pessoas para lá. A segunda associação de que eu gostava de falar, já o disse aqui há bocadinho, que era de Mirandela, mas também toda a gente sabe, e eu tento sempre tirar um bocadinho, puxar a brasa à minha sardinha, falar da AMIR. A AMIR, que é a Associação dos Amigos de Mirandela, que é presidida pelo meu amigo comendador João Teixeira e que tem estado a fazer uma angariação de fundos para a aquisição de material de proteção pessoal, que já andam a dar, mas a campanha continua, para a doação de material de proteção pessoal ao Hospital de Mirandela e também aos lares de idosos da Santa Casa de Misericórdia do Conselho de Mirandela. Bravo para eles. Portanto, também nos comentários... Parabéns e espero que tu ponhas os links e nós teremos todo o gosto também em partilhar. Aliás, esse conteúdo é de importância extrema e que as pessoas também serve para isso, este canal, um chamar de atenção para algo que está a acontecer e que podemos se calhar ajudar, não é? Claro. Obrigada, José Martinho. Sim, senhor, vou pôr os links e vou pôr o IBAN também desta associação, que eu sei que há muitos mirandelenses, sobretudo em Genebra e no Valais, no Cantão de Vaud menos, mas que nos ouvem e que nos veem, e depois, pronto, se puderem ajudar, um franco é um franco e muitos francos fazem muito material. Ótimo, portanto, é verdade que juntos as forças são maiores, portanto, nós aqui fazemos também esse apelo sempre, às vezes um bocadinho cada um se faz muito todo junto, isso pode realmente às vezes fazer milagres, não é, José Martinho? Claro, e pronto então, e resta-me desejar-vos a vocês e àqueles que nos veem, nos ouvem, uma boa Páscoa, Páscoa que é tempo de renovação, de renascimento e pronto, que este tempo de recolhimento forçado que nós estamos a viver seja também de esperança. Esperança nessa renovação, ou que essa renovação se faça sentir e que os valores humanistas, como falávamos há bocado, se sobreponham a tudo o resto, no intuito de criarmos sociedades mais justas e mais solidárias. Obrigada, José Martinho, pelas tuas palavras. E olha, feliz Boa Páscoa, José Martinho. Um beijinho grande. Obrigado. Boa Páscoa. Adeus. Adeus.